A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, eu espero que esteja tudo bem contigo nesse dia de hoje e que hoje Deus venha falar à nossa mente, ao nosso coração, amém? Eu estou trazendo uma palavra para a nossa meditação, palavra essa que se encontra lá no livro do profeta Daniel, capítulo 3, né? A história do Sadraque, Mesaque e Abidnego, 3 homens judeus que eram extremamente fiel ao nosso Deus, né? A história vai nos contar que na Babilônia havia um rei chamado rei Nabucodonosor, que era rei da Babilônia. Este homem havia criado uma estátua dourada de 60 covados, que dá aproximadamente aí uns 40 metros de altura e, se eu não me engano, 6 ou 4 metros de largura. Esse rei, juntamente com essa estátua gigantesca de ouro que ele havia criado um decreto para que todo aquele que não se prostrasse, não adorasse essa estátua, seria jogado em uma fornalha de fogo ardente. Esses 3 homens, chamados Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles resistiram ao decreto do rei, né? Eles não quiseram se prostrar diante dessa estátua dourada que este homem havia criado, né? E nem aos deuses pagãos do rei, né? Então o rei acabou ficando extremamente irado, né? A Bíblia nos conta que ele foi tomado pela ira e perguntou se era de propósito que esses homens resistiam ao decreto que ele havia dado, né? Que todo ser humano, toda língua, toda nação deveria se prostrar e adorar a estátua dele, né? E se prostrar e adorar os deuses pagãos dele. Sadraque, Mesaque e Abidnego dizem que, né, eles servem ao Deus deles e que não iriam se prostrar e adorar uma estátua de ouro e muito menos os deuses pagãos do rei Nabucodonosor. Então ele fica extremamente irado, furioso, né? A Bíblia nos conta, e manda aquecer 7 vezes mais do que o comum a fornalha de fogo ardente para jogar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então o rei, né, ordena aos servos dele, né, que atem Sadraque, Mesaque e Abidnego e joguem eles dentro da fornalha de fogo. Então os servos do rei fazem isso, só que quando os servos do rei jogam Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha de fogo ardente, os servos do rei morrem, mas Sadraque, Mesaque e Abidnego, ainda dentro da fornalha de fogo, permanecem vivos, né? Porque Deus mandou um anjo para, né, tirar Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha de fogo, vivos, intactos, né, e sem nenhum fio de cabelo queimado. Então o rei Nabucodonosor, quando vê que Deus dá livramento a Sadraque, Mesaque e Abidnego, e vê esses 3 homens juntamente com o anjo de Deus na fornalha de fogo caminhando vivos e intactos, ele fica extremamente apavorado, né? Extremamente apavorado. Como é que o plano dele falhou, né? Ele mandou inclusive aquecer 7 vezes mais do que o comum aquela fornalha de fogo, né? Ou seja, aquilo ali era uma situação que, se Deus não enviasse um anjo para proteger, para, né, blindar Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles teriam sido consumidos pelo aquele fogo ardente, né, que queimava 7 vezes mais do que o comum. Mas, como Deus havia mandado um anjo para dar livramento, para dar escape a Sadraque, Mesaque e Abidnego, o rei Nabucodonosor viu esses 3 homens juntamente com o anjo de Deus passeando dentro da fornalha de fogo, meu irmão e minha irmã. E quando o rei Nabucodonosor vê esses homens saindo da fornalha, então ele reconhece que só existe um Deus, né, nos céus e na terra, que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez os céus e a terra, e que não há outro Deus. Inclusive, o próprio decreto que ele havia criado, né, que quem não se prostrasse, não adorasse os deuses pagãos, a estátua de ouro que ele havia criado, foi cancelado. E ele criou outro decreto que seria destruído aquele que blasfemasse contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E as suas terras e casas seriam amontoados, né, como montões, né, ou seja, teriam todas as suas propriedades destruídas se blasfemassem contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E, além disso, né, após eles saírem vivos, intactos, Deus ter manifestado o poder, a glória, a honra que somente Deus poderia ter feito naquela situação, né, o rei Nabucodonosor acaba elevando esses 3 homens de cargos, né, eles trabalhavam na província da Babilônia. O rei Nabucodonosor, vendo a grandeza do Deus, não, mas esses homens têm que ter Deus mesmo, só Deus para livrar eles de uma situação que quem nem chegou a cair dentro da fornalha de fogo acabou morrendo. Imagina, eles lá dentro conseguiram sobreviver, né? E ele viu também o anjo do Senhor juntamente com Sadraque, Mesaque e Abidnego caminhando dentro da fornalha de fogo. Então ele acabou promovendo,
a esses 3 homens, né, a cargos muito maiores do que eles já tinham. Em alguma versão da Bíblia, né, chega a dizer que o rei Nabucodonosor prosperou, enriqueceu eles, né, em admiração à tamanha proeza, né, a maravilha, prodígio que Deus realizou naquela situação, manifestando o poder, a glória de Deus, né. Meu irmão e minha irmã, o que nós podemos ver nessa situação é que às vezes, mesmo que a gente seja fiel a Deus, né, e nem sempre a gente é, vamos ser sinceros, Deus não vai nos livrar das dificuldades. E eu digo às vezes, eu acho que eu estou sendo até bem leve, né? Deus quase nunca vai nos livrar da dificuldade. Deus usa a dificuldade para nos exaltar, para nos elevar a um outro patamar. Assim como ele fez com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele não poupou, esses homens arriscaram a vida deles em fidelidade a Deus, renegando a adorar outros deuses, mas Deus não poupou que o rei jogasse ele dentro da fornalha de fogo. Deus deixou, mas quando o rei jogou esses homens dentro da fornalha de fogo, o que Deus fez? Deus mandou um anjo para que o poder, a glória de Deus fosse vista, presenciada, né? E que esse rei viesse ter a certeza que só existe um Deus abaixo dos céus e na terra, né? Então, às vezes, e eu digo às vezes, na grande maioria das vezes, Deus não vai poupar a gente de passar pelas dificuldades, mas Ele vai usar as dificuldades, os problemas, né? A fornalha de fogo dos problemas que se levantam na minha, na sua vida, seja na família, no trabalho, né? No nosso relacionamento, para nos elevar a um outro patamar. Pode ser que eu esteja falando hoje com alguém aqui que está com um problema no relacionamento, eu não sei porquê, mas Deus tocou no meu coração que alguém que está assistindo esse vídeo tá com problema no relacionamento. Seu relacionamento precisa ser restaurado, né? Você precisa buscar a Deus, jejuar, orar, né? Fazer um propósito com Deus para que o seu relacionamento venha a ser restaurado. Você tem passado por inúmeros problemas, muitas dificuldades, são brigas, são discussões, desentendimentos. E hoje Deus está falando para você buscar Ele em jejum, em oração, durante a madrugada, buscar ter intimidade, para que Deus possa usar essa situação que está um verdadeiro caos nesse relacionamento que você tem vivido, para levar o seu relacionamento a outro patamar de união, de exaltação. Para quem olha hoje e acha impossível você ou seu cônjuge ter a vida restaurada, né? Que você venha orar, que você venha se consagrar, que você venha buscar a Deus com seu coração quebrantado, humilde, para que Ele possa usar essa situação para recuperar aquilo que já está perdido. O seu relacionamento já está a um fio, não é mesmo? A pessoa que está assistindo, para quem Deus está falando isso aqui, sabe, o seu relacionamento está a um fio de terminar, de ir água abaixo, de ser consumido pelo fogo dos problemas, do adultério, da mentira, da prostituição, né? E Deus está dizendo para você, me busca com um coração quebrantado, sincero, porque eu vou restaurar o seu relacionamento, eu vou usar essa situação de dificuldade, de desentendimento, de contenda que você e seu cônjuge têm passado para levar você a um outro patamar, para você voltar aqui e testemunhar, né, o poder, a grandeza de Deus, algo que era para trazer fim, para trazer destruição. O seu relacionamento vai ser algo que, se você buscar Deus, se você fizer um voto, né, se consagrar a Deus com o coração sincero, então Deus vai usar essa situação que era para destruição, que era para fim do seu relacionamento, para exaltar e para mostrar que Deus cura, que Deus restaura e que Deus purifica tudo aquilo que está quebrado, tudo aquilo que está, né, na fornalha de fogo da aflição, meu irmão e minha irmã. Amém? Fique com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo e não desista, siga batalhando firme aí nas suas lutas. Amém?